Meus amados irmãos, com prazer eu vos saúdo na paz do Senhor. Eu sou o pastor Maurício Lino e estamos dando sequência a esta série de estudos sobre escatologia bíblica. E hoje o nosso assunto é sobre o personagem denominado de Anticristo. Mas antes eu aproveito para mandar um abraço para todos vocês de perto, para vocês de longe e pedir aí o vosso apoio. Você que ama a evangelização, você que ama a obra missionária, você que tem sede pelas almas e deseja que muitas delas venham conhecer a verdade, você pode fazer isso com apenas um clique. Use aí o seu dedinho na obra do Senhor. Pega o seu dedinho, este aqui, este aqui. Com esse dedinho você vai lá e você vai compartilhar este vídeo para os seus amigos, compartilhar com seus grupos. E certamente você vai estar ajudando a levar essa palavra para mais longe. E você pode inscrever no nosso canal ainda e ainda deixar o seu like aí. E fazer os seus comentários. Se quiser até perguntar, aproveite e nós estaremos com prazer lhe respondendo. Mas vamos diligentemente atentar para a palavra do Senhor nosso Deus. Anticristo. Eu preciso deixar bem claro que a Bíblia fala de anticristo, besta, falso profeta. Esclareço que não se trata de três personagens, viu? Ué, pastor, o que é isso? Como? Por que não três? Se a Bíblia está falando que é anticristo, que é besta e que é falso profeta, aí o senhor está falando que não é três? Pois bem, anticristo e besta é o mesmo personagem. Esse termo besta, ele recebe devido à sua arrogância, à sua prepotência, aquela altivez de querer ser mais do que Deus, querer estar no lugar mais alto, aquele mesmo espírito maligno que tomou conta de Lúcifer, de querer ser mais do que Deus. Por esse termo ele recebe aí o nome de besta e o falso profeta. Então são dois homens. Esclareço ainda. Não se trata de seres sobrenatural, viu? Não é um ser sobrenatural, não. São dois homens de carne e osso, comedor de carne, de arroz, de feijão, que vão estar aí a serviço do inferno, a serviço de Satanás, na última hora deste período, que a Bíblia chama de 70ª semana de Daniel, que vamos procurar falar cautelosamente para que todos possam entender bem a palavra do Senhor nosso Deus. Esclareço ainda, meus amados, que esse problema já vem agredindo a igreja e atrapalhando a evangelização há mais de, vamos dizer aí, há 2000 anos atrás. Ao longo de 2000 anos, esse problema já vem sendo enfrentado pela igreja. Veja que o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, eu quero que você anote, eu quero que você acompanhe na Bíblia, porque o nosso manual de estudo é Bíblia. Eu estou trabalhando pela Bíblia e serei cauteloso para não fugir do texto bíblico, tá certo? Então quero que você acompanhe comigo diligentemente pela Bíblia Sagrada. Então em 1 João capítulo 4, versículo 3, o apóstolo fala sobre o espírito do anticristo. O que é isso, pastor? O espírito do anticristo é porque é aquele que se opõe à divindade do Senhor Jesus, se opõe à humanidade do Senhor Jesus, e esse problema foi seriamente discutido no princípio da igreja, nos primeiros séculos da igreja, foi muito discutido, mas graças a Deus que sempre Deus levanta homens de coragem, homens que bravamente defenderam a verdade, verdadeiros apologistas que Deus levantou para que a verdade fosse preservada. Por quê? Porque se concordar com a divindade, que Jesus é divino, que Jesus é do céu, que ele não teve princípio nem terá fim, que ele é eterno, se concordar com isso, mas se negar que ele veio em carne, não concordar com a sua humanidade, está errado. Tem que concordar com a sua divindade, mas tem que concordar com a sua humanidade.
Concordar com a sua humanidade e negar a sua divindade também está errado. E esse espírito maligno do anticristo trabalhou contra isso. Trabalhou para neutralizar o efeito da cruz do Calvário, neutralizar o efeito do sangue de Cristo, neutralizar para atrapalhar que alguém viesse a conhecer a verdadeira palavra de Deus, a conhecer a verdade. Esse espírito maligno do anticristo trabalhou para colocar na mente de muitos o falso no lugar do verdadeiro. E a Bíblia fala do tempo da apostasia. Estamos vivendo também esse tempo. Se há 2000 anos Paulo já falava sobre o espírito da apostasia, hoje nós estamos enfrentando ainda esse problema. E certamente essa praga não vai acabar, não. O que é apostasia, pastor? É afastar-se da verdade, afastar-se do puro, afastar-se do genuíno. Isso é apostasia. E esse negócio não é disseminado por pessoas que não conhecem, não. Geralmente é disseminado isso aí através dos grandes intelectuais, daqueles que se dizem mestres, e terminam levando muitos ao conhecimento do erro. Espírito de apostasia. E Paulo falou disso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. Paulo falou sobre o outro Cristo, sobre o outro Evangelho, sobre o outro Espírito. Paulo falou disso. O outro, o falsificado, é aquele que nunca levará ninguém para o céu, o falso. Mas, meus amados, então ao longo de 2000 anos, o espírito maligno do anticristo esteve em operação. Agora, no final dos tempos, na 70ª semana de Daniel, aí ele vai personificar. Aí não é mais um espírito, mas é ele mesmo, em carne e osso, personificado, para cumprir a palavra do Senhor nosso Deus. Confere ainda na sua Bíblia ainda e marque para você não ficar fora. Em 1 João capítulo 2, versículo 18 ao 24, 1 João 2, 18 ao 24, o evangelista fala acerca do anticristos, usa o plural, ele diz filhinhos, é já a última hora. Aí ele fala sobre o anticristos. O anti aí é contra. O termo anti é contra tudo que se chama Deus, contra tudo que se adora ao Senhor nosso Deus. E Paulo esclareceu isso. Em 2 Tessalonicenses, anote aí por favor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, Paulo fala acerca do mistério da injustiça que agora opera. Olha que Paulo estava falando há 2000 anos atrás, falando acerca do mistério da injustiça que agora opera. Ele fala sobre o homem do pecado, ele fala sobre somente um que agora o detém até que do meio seja tirado, e eu creio que aí se refere à presença magnífica do querido Senhor Espírito Santo, que hoje que hoje carinhosamente está cuidando da igreja para apresentá-la brevemente ao noivo, que é Cristo, a apresentar a igreja de maneira santa, pura, imaculada, que tão logo a igreja ser arrebatada, começará então a contagem da última semana de Daniel. 69 semanas já se passaram, semana de anos, já se passaram. O relógio parou e nesse parêntese aparece a igreja. Quando o relógio de Deus parou, a contagem nas 69 semanas, iniciou então o tempo da igreja. E estamos militando, já se passaram 2000 anos, a dispensação da graça. Estamos militando, mas esse tempo está terminando. Esse tempo está terminando, meus amados. E a igreja será arrebatada. E quando a igreja ser arrebatada, iniciar-se-á, então, a contagem da última semana de Daniel. 7 anos, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Denominado também de a grande tribulação. E é nesse período, então, que o personagem anticristo vai estar em plena atividade.
Lá em Apocalipse capítulo 13, anote aí, por favor. Apocalipse capítulo 13, todo o capítulo, fala de dois personagens. Fala da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra. Segundo os grandes intelectuais, em Apocalipse 13, de 1 ao 10, fala da besta que subiu do mar. Segundo os grandes intelectuais, porque não há uma harmonia entre todos, mas segundo a maioria, há uma concordância de que ali está referindo ao personagem ou à personificação do homem do pecado chamado Anticristo. A besta que subiu do mar é então a pessoa do Anticristo. E do versículo 11 até o versículo 18 de capítulo 13 de Apocalipse, a besta que subiu da terra, fala-se então do falso profeta, aquele que vai estar operando sinais, operando prodígios e enganando a muitos. E lembrando a todos que o anticristo e o falso profeta serão plenamente aceitos por Israel. Israel não aceitou Jesus como Messias. Israel não aceitou o sacrifício de Cristo. Israel rejeitou Jesus. E eles vão abraçar o anticristo como o seu Messias. E disso o Senhor Jesus falou. Anote aí, para você não esquecer. Disso o Senhor Jesus falou em João capítulo 5, versículo 43. João 5, 43. O Senhor falou que os judeus o aceitarão. Os judeus vão aceitá-lo como seu Messias, mas vão pagar um preço caro por isso. E sobre esse preço caro, o profeta Daniel, no capítulo 9, e isso é importante, essa profecia é importante, viu? É uma das grandes profecias da Bíblia Sagrada, que fala com muita clareza acerca desse personagem, o Anticristo. Anote aí, por favor, para que você possa estar se polindo os seus conhecimentos sobre esse assunto. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, nos diz assim. Vamos ler o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos, por uma semana, semana de anos, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo, que aparece lá em Apocalipse, capítulo, vamos lá? Apocalipse, capítulo 6, vamos lá? Para nós não citarmos errado, que citar a Bíblia errado é um problema muito sério, viu? E não se pode citar a Bíblia de maneira equivocada. Vamos lá no capítulo 7 de Apocalipse. Anote aí na sua Bíblia para que você possa estar atentamente polindo os seus conhecimentos bíblicos. Melhor dizendo, falei capítulo 7. Na capítulo 6 de Apocalipse, fala sobre cavalo branco, fala sobre cavalo branco, cavalo vermelho, fala sobre o cavalo
preto, e fala sobre o cavalo amarelo. Esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, viu? Esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, quando vai levantar-se para iniciar o seu império, que durará durante 7 anos. É o anticristo. É o cavaleiro que aparece no capítulo 6 de Apocalipse, o homem do cavalo branco é o anticristo, viu? Então, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala das últimas semanas de Daniel, 3 anos e meio. Ele vai firmar-se uma aliança com Israel, Israel vai aceitar ele como o seu Messias, mas na metade da semana, essa aliança será quebrada, quando ele vai levar a abominação para dentro do templo. Israel não vai aceitar, Israel vai rejeitá-lo e certamente Israel será perseguido. Lembrando que o anticristo, como o homem do cavalo branco, trata-se de um ser poderoso, um ser intelectual, e muitos ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, têm tentado acertar, afirmando que é fulano, que é beltrano, que é esse, que é aquele, mas são especulações, Esse homem vai manifestar, e homem poderoso, um homem com grande poder, e vai persuadir o mundo, e o mundo vai aceitá-lo como o grande homem do momento. E a plataforma para a construção do seu governo já está sendo arquitetada, já está basicamente pronta, viu? Basicamente pronta. E nós temos vários fatores para isso, viu? Temos vários fatores para isso. E o mundo vai aceitar ele. O mundo vai aceitá-lo. E no começo, ele vai fazer um grande governo. No começo, certamente, ele vai conseguir trazer a paz para o Oriente Médio. É possível que no começo ele consiga fazer trazer a tão sonhada paz no Oriente Médio, entre Israel e os árabes, é opinião minha. Possivelmente ele vai conseguir fazer isso. Ele vai ser o grande homem do momento. Possivelmente ele vai no começo conseguir equalizar muitas questões mundiais. Porém, logo o seu governo começará a se desgastar, porque trata-se de um período em que o cálice da ira do Senhor será derramado. Nós temos ali em Apocalipse, primeiramente, os 7 selos, depois as 7 taças, depois as 7 trombetas, que são juízos de Deus sobre a humanidade, sobre o globo terrestre, que nós vamos procurar falar disso cautelosamente, também quando estivermos falando sobre a grande tribulação. E esses fatores vão certamente desgastar politicamente o anticristo. E ele vai tentar de todas as formas segurar o seu governo. É aí que aparece o número 666. Nós estamos vendo isso quando todos estão já acostumados com a facilidade, com a praticidade do que temos hoje. Estão acostumando, estão sendo aliciados com tanta tecnologia, tanta praticidade. E há algum tempo atrás, quando se falava controle remoto, achávamos magnífico isso. Mas só que a cada dia a modernização é tão grande que hoje no seu próprio celular você faz basicamente todas as operações. E o que é moderno hoje, amanhã já está quase que obsoleto, e cada dia tem algo novo, as tecnologias. E isso estamos acostumando. Estamos acostumando com tudo isso. Já se fala em microchip. Estamos acostumados com esses termos, chip, microchip,
Estamos acostumados já com esse negócio. E tudo isso nada mais é que preparando a humanidade para a implantação do Código 666. Que é claro que não vamos pensar que se trata 6, 6 e 6. Claro que não é isso. Mas é uma sequência de um código que nós já estamos acostumados com esse negócio. Já estamos acostumados com QR Code, estamos acostumados com código de barras, estamos acostumados já com tudo isso. E basicamente tudo já está pronto para a implantação do governo do anticristo. E quando ele vier, ele vai implantar isso. E certamente muitos vão querer rejeitar. Mas eu falei nos vídeos anteriores que aqueles que ficarem não vão aceitar. A igreja não vai estar aqui. A igreja não vai passar por esse período. A igreja vai estar com Cristo. Esse aí não é problema para a igreja, não. Esse é problema para Israel, é problema para o mundo que ficou. A igreja estará com Cristo, tá certo? Então precisa se atemorizar com o código da besta, se vai ser na mão, se vai ser na testa. Você viu aí que a pandemia trouxe um negócio interessante aí? Aquele termômetrozinho de temperatura que direciona-se para a testa e já logo se tem se o indivíduo está normal, se está anormal na sua temperatura. Já familiarizamos com esse negócio também, não é isso? Então, meus amados irmãos, não é problema para nós, não precisa se preocupar. Vamos estar firmes com Cristo, mas esse assunto brevemente vai estar acontecendo e o governo do anticristo é uma realidade, não é uma fantasia, viu? Não é fantasia, é a realidade, o governo do anticristo. Atualmente está em atividade o espírito maligno que é denominado de espírito anticristo, mas brevemente, quando a igreja ser arrebatada, aí será personificado o anticristo e o falso profeta. E aí vem a questão aí da numeração do 666, conforme eu já expliquei, e aí haverá guerras, haverá pestilências, haverá pandemias, mas é período, é o que denominamos de a grande tribulação, e falarei disso nos próximos vídeos de maneira mais detalhada. Por hoje nós vamos ficar aqui, senão o nosso vídeo fica muito longo. Espero ter ajudado e Deus em Cristo abençoe a sua vida poderosamente. Ore comigo. Senhor nosso Deus, eu te peço que o Senhor abençoe meu Pai querido, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está acompanhando os nossos vídeos. Senhor Jesus, possamos estar preparados para termos um encontro real e pessoal com o Senhor no arrebatamento da igreja. Em nome do Senhor nós oramos e agradecemos para a tua glória. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não esqueça de usar o seu dedinho e deixar aí o seu like e apertar aí para compartilhar este vídeo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.